Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 3 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Pesquisadores vão testar uma tecnologia capaz de fornecer informações sobre ameaças de enchente e deslizamento de terra. Usuários do Facebook já podem colocar no perfil a intenção de doar os órgãos. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro vão testar uma tecnologia capaz de fornecer informações sobre ameaças de enchente e deslizamento de terra. O teste será feito na região serrana, que registrou, em janeiro do ano passado, o mais grave desastre natural do país, com mais de 900 mortos. Rios que transbordam, enchentes, deslizamentos de terra. Catástrofes naturais não são uma novidade. Apesar disso, os efeitos continuam sendo devastadores no país. Fortes chuvas provocaram destruição e morte na região serrana do Rio. Entretanto, se fossem previamente conhecidos os locais exatos de deslizamentos e o tamanho do estrago que eles proporcionariam, a tragédia teria sido minimizada e muitas vidas salvas. É exatamente isso que busca um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio. A equipe reúne integrantes dos departamentos de Geologia, Geografia e Meteorologia. O modelo desenvolvido pelo Instituto de Geociências será capaz de prever com precisão a quantidade de terra que desceria das montanhas e quais locais seriam cobertos pela lama e dejetos. Com as imagens captadas por satélites, eles cruzam informações através de programas de computador que simulam situações climáticas, volumes de chuva extremos e modelos matemáticos de previsão do tempo. A atualização dos mapas usados hoje pela Defesa Civil vai ajudar no planejamento e na tomada de decisões, como não deixar construir em áreas de risco, por exemplo. A região serrana do Rio será a primeira área estudada. Fornecer às autoridades e à população em geral informações que possibilitem elas agir no momento adequado para fugirem de qualquer situação de vulnerabilidade ou risco. O desafio de professores e doutorandos é responder com mais rapidez às questões onde e quando vão acontecer catástrofes ambientais. A gente acredita que daqui a um ano a gente consiga fazer essa previsão dos escorregamentos das corridas de forma mais concreta, né, com a introdução desses dados de chuva, e a gente acredita que a gente possa otimizar essa delimitação das áreas de risco mais bem feito do que é feito hoje. O Ministério da Saúde e o Facebook lançaram em Brasília uma ferramenta para tentar aumentar o número de transplantes no Brasil. A partir de agora, os milhões de usuários da rede social podem colocar no perfil a intenção de doar os órgãos. No Brasil, 35 mil pessoas aguardam na fila para fazer algum tipo de transplante. A espera de Tereza terminou há 2 anos. Por causa de uma diabetes crônica, ela recebeu um rim. Hoje, recuperada, ajuda a convencer famílias de pacientes com morte cerebral a fazer a doação. Eu fiquei esperando 3 anos e 2 meses. É aí que a gente vai ver a necessidade da gente procurar ajudar os outros, esclarecer. O problema maior é o esclarecimento que a gente não tem. Para aumentar o número de doadores, uma parceria do Ministério da Saúde fez com que o Facebook criasse uma ferramenta para que os 37 milhões de usuários do site de relacionamento no Brasil possam colocar no perfil a vontade de ser um doador de órgãos. Da mesma forma que acontece com os dados pessoais, o usuário também pode escolher com quem quer compartilhar essa informação. Tem o objetivo de simplesmente deixar claro qual é a intenção do usuário, mas de forma nenhuma vai mudar o processo oficial de doação de órgão, porque realmente depende do consentimento da família. O que nós esperamos com isso é que as pessoas discutem essa questão. Porque quando a família nega a doação de órgãos, o principal argumento que a família usa é ele nunca falou se queria ser doador ou não. Não é nenhum dogma religioso ou qualquer outro tipo de dogma. É a manifestação do indivíduo em vida. Nos primeiros 4 meses do ano, já foram feitos no Brasil quase 8 mil transplantes. O número é 37% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. As cirurgias mais comuns são as de córnea e de rim.
O Ministério da Saúde comemora o fato de a meta de 13,6 doadores por milhão de população, prevista para o fim de 2013, já ter sido batida. Agora, com a ajuda do Facebook, as perspectivas são ainda mais animadoras. Nos Estados Unidos, quando teve essa iniciativa do Facebook, aumentou, no período desde o começo dessa iniciativa, em 40% a manifestação de americanos do desejo de ser doador de órgão em vivo. Então, nós temos com a expectativa de poder ampliar fortemente essa manifestação. E veja agora as notícias do mundo. A Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, a FAO, afirmou essa semana que mais de 3 milhões de sírios vão precisar de comida e ajuda nas lavouras por causa da guerra civil no país. Metade dessas pessoas precisa de ajuda imediata. Os piores confrontos entre tropas do governo de Bashar al-Assad e oposicionistas acontecem na cidade de Alepo, a segunda maior do país. Segundo a entidade de direitos humanos, mais de 20 mil pessoas já morreram no conflito, a maioria civis. O primeiro tufão da temporada na Ásia deixou pelo menos 5 mortos em Taiwan. O tufão Saola trouxe muito vento e chuvas torrenciais para a ilha. Foram registrados deslizamentos de terra e muitos pontos de alagamento. O Saola já havia passado pelas Filipinas, onde matou 23 pessoas. O governo chinês alertou a população para o perigo do tufão. E o rei da Espanha caiu. Calma, não é nenhum golpe ou renúncia. Juan Carlos caiu mesmo. Foi durante uma visita a um quartel-general das Forças Armadas na capital, Madrid. O fato inusitado acabou virando piada entre os súditos. Em abril, Juan Carlos já havia caído durante um safari na África e quebrou uma costela. Na época, além das críticas de ambientalistas, o monarca ainda foi hostilizado por fazer esse tipo de viagem durante uma das piores crises econômicas do país. Compromisso, presença, falta, atraso. Um estudo da ONG britânica Oxfam reforça a ideia de que mudanças simples no hábito dos consumidores podem evitar que milhões de toneladas de alimentos sejam jogadas no lixo anualmente. Mais de 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados todos os anos, de acordo com a Embrapa. E essa quantidade de comida que vai para o lixo pode ser evitada. É o que afirma a ONG Oxfam. Pequenas mudanças na forma de consumir os alimentos, como comprar produtos da estação e cozinhar corretamente, podem mudar esse quadro de desperdício. Conhecer as propriedades dos alimentos é fundamental para aproveitá-los melhor. A laranja é um exemplo. O consumidor come a polpa e geralmente joga o restante da fruta no lixo. Quem faz isso não sabe que a casca tem 6 vezes mais fibras, 4 vezes mais fósforo e 40 vezes mais cálcio que a polpa. Esta nutricionista chama a atenção que é preciso observar as vantagens dos alimentos na hora de prepará-los. Pode retirar as folhas que não estiverem tão boas e fazer com o talo do agrião alguma preparação, ou um suco de laranja com talo e folha de agrião. Cuidados com o armazenamento também entram na lista da ONG Oxfam. Além de evitar estragos, evitam que se perca o prazo de validade. O estudo da organização não governamental ainda revela preocupação com o setor produtivo. 40% de tudo que é desperdiçado no Brasil acontecem no processo de colheita, estocagem e embalagem de frutas e vegetais. No caso das hortaliças, quer guardar higienizada, lavou, secou adequadamente, a gente tem que secar, deixar secar direitinho, guarda numa vasilha com tampa e armazena na geladeira. No caso das frutas, cortou a fruta, não usou todo o alimento, a gente coloca, embala ela ou numa vasilha com tampa ou sobre um papel filme. Sabendo tomar todas essas providências, a gente consegue manter o alimento íntegro por mais tempo e não ocorre desperdício
dentro da nossa casa. Você sabe o que é logística reversa? Um exemplo é transformar o lixo em matéria-prima para novos produtos. A lógica gera economia e também diminui os danos causados ao meio ambiente. Materiais de construção, restos de comida, vidros, borracha, disquete e até um colchão. Um aumento exagerado no volume de lixo. Materiais que poderiam ser reutilizados por falta de consciência acabam ganhando uma destinação incorreta, como neste caso aqui. Esta empresa em Uberlândia desenvolve um projeto que visa incentivar não apenas a coleta seletiva, mas também o chamado lixo eletrônico. Para isso, implantou um sistema de ecoponto. Nós vimos que havia necessidade, as pessoas queriam, destinar os seus recicláveis e muitas vezes não sabia como. Todo o material é destinado para uma empresa especializada, que depois presta contas sobre a destinação final dos produtos, enviando kits como este, que mostra o que foi extraído do lixo eletrônico. Cada material que nós mandamos para eles, seja pilha, seja bateria, sejam cabos de celulares, eles dão uma destinação. E tanto é adequada a destinação que eles mandaram um kit para nós, onde ele coloca lá sulfato de cobre, sulfato de níquel, os produtos que são extraídos daqueles materiais que foram para reciclagem, e onde eles serão utilizados novamente, assim como também as lâmpadas, a questão do alumínio, do vidro, a destinação correta que eles dão para eles. Então, assim, a gente acompanha desde aqui a nossa fonte até o final do processo. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um excelente dia. Um bom dia e um bom fim de semana.